Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, na aula de hoje a gente vai ajudar o pessoal da área de saúde, certo? Mais precisamente o pessoal da área de enfermagem, técnico de enfermagem, certo? Que tem bastante dificuldade nessa parte dos cálculos, né? Que é o assunto chamado de cálculo de gotejamento, certo? Então eu tenho uma questão e eu quero saber como resolvê-la, certo? Bom, antes de começar, antes de falar um pouco o que vocês precisam saber, o conselho que eu dou, né, é que vocês, quando estiverem pagando essa disciplina que precisa do cálculo de gotejamento, façam bastante exercícios, ok? Porque na matemática não adianta você só fazer uma questão, então a gente vai fazer essa questão, você assiste e acha que está sabendo de tudo. Não, assiste mais aulas, faz mais exercícios, tira dúvidas, certo? Podem deixar comentário no final da aula e a gente conversa sobre o assunto, perfeito? Vamos lá para o cálculo de gotejamento. Vou ler essa questão com vocês, prestem bem atenção. Um paciente está há 30 minutos recebendo 600 ml de soro por via endovenosa, sendo infundido a 20 gotas por minuto. Nessa situação, em quanto tempo a solução será infundida? Com questões de interpretação, certo? Que envolve o cálculo, envolve a interpretação, é bom você ler mais de uma vez, ok? Então leia, interprete, circule e faça o máximo de informações que você anote, o máximo de informações que você puder, ok? Bom, então eu li essa questão, certo? Assim que eu leio essa questão, eu que não sou da área de saúde, eu que não sou enfermeira, né? O que é que vai a minha primeira dúvida, né? Minha primeira dúvida, 20 gotas por minuto. E eu fico, meu Deus, 20 gotas por minuto, ml, aí dá um nó na minha cabeça. Aí me pergunto, né? Eu me pergunto, e quantas gotas tem um ml, quanto ml tem uma gota? E aí eu vou fazendo isso. Então a primeira coisa é saber essa informação, que aí o pessoal da enfermagem com certeza sabe essa informação. Então você sempre, quando tiver questões de cálculo e interpretação, anota no cantinho as informações que você vai precisar para a questão, certo? Então, ó, a primeira informação que eu preciso saber é que em 1 ml existe 20 gotas, certo? Então eu preciso dessa informação para fazer a questão. A segunda informação que eu preciso é, ele fala, ó, em quanto tempo a solução será infundida, certo? Ele fala em hora, então eu tenho que lembrar que se ele fala em hora como resposta e ele está falando em minuto na questão, eu tenho que lembrar que em 1 hora tem 60 minutos, ok? Então são duas informações que eu preciso lembrar, que eu preciso saber para fazer esse tipo de questão. E outra coisa muito importante é lembrar da regra de 3. Regra de 3 simples, certo? Bom, eu tenho duas situações na regra de 3 simples. Ou ela vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Um assunto bastante importante para todo mundo, certo? Ele vai ser diretamente proporcional, uma cresce, a outra cresce, uma decresce, a outra decresce. Então elas são diretamente proporcionais, certo? Que é o que a gente vai precisar para esse tipo de cálculo. Um paciente está há 30 minutos recebendo 600 ml de soro por via endovenosa, sendo infundido a 20 gotas por minuto. O que eu sei primeiro é que em 1 ml tem 20 gotas. Ótimo, certo? Se em 1 ml tem 20 gotas, em 1 ml eu tenho 1 minuto, certo? Porque se 1 ml, se eu tenho 20 gotas por minuto, 20 gotas por minuto, logo eu tenho 1 ml por minuto. Então eu tenho 1 ml corresponde a 1 minuto, certo? Eu quero saber 600 ml corresponde a quantos minutos? Quantos minutos? Coloquei interrogação, mas na regrinha de 3, na matemática, a gente usa qualquer variável. Então eu vou chamar, por exemplo, aqui de x, certo? Então, ó, em 1 ml eu tenho 1 minuto, em 600 ml eu tenho quantos minutos? A pergunta que eu digo a vocês é, eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se eu tenho 1 ml em 1 minuto eu tenho 1 ml, em 600 ml esse tempo vai aumentar ou vai diminuir? Lógico que vai aumentar, então elas são diretamente proporcionais. Logo eu tenho 1 sobre 600 igual a 1 sobre x. Faço, ó,
diagonal vezes diagonal, e eu tenho x vezes 1, x, igual a 600 vezes 1, 600. Então, eu tenho 600 minutos, ok? Então, essa é a minha primeira informação. Eu preciso, certo? O tempo de solução para ser infundida, eu preciso de 600 minutos. Essa é a minha primeira informação. Preciso de 600 minutos, ok? Bom, sendo que a questão está em hora. Então, dentro de 600 minutos, eu tenho quantas horas? Qual é a outra informação que eu tenho? Olha só, em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, em 1 hora, eu tenho 60 minutos. Bom, em quantas horas, ou seja, interrogação, eu vou jogar outra variável, certo? Joga a variável que você achar melhor. Em quantas horas cabe 600 minutos? Lembrando mais uma vez que a sua resposta está em hora. Paola, se não tivesse em hora, tivesse em minutos, eu preciso transformar? Não, você só está transformando porque a sua resposta está em hora, ok? Então vamos lá. Faça a mesma coisa, ó. Diagonal vezes diagonal. Então, 1 sobre y igual a 60 dividido por 600. Bom, gente, se em 1 hora tem 60 minutos, quantas horas tem 600 minutos? Então, mais uma vez, diretamente proporcional. Quando uma cresce, a outra cresce, ok? Então, ó, diagonal, diagonal. Quando tiver variável, sempre tenta colocar a variável no primeiro membro, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, 60y igual a 600. Por quê? Porque eu estou multiplicando esta diagonal, eu quero que a variável fique do lado esquerdo, e multiplicando essa segunda diagonal. Logo, eu tenho o que aqui, ó? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 600 dividido por 60, faço essa simplificação, 60 dividido por 6 dá 10. 10 o que, Paola? 10 horas. Então, para o soro ser infundido, eu preciso de 10 horas. Aqui está agora a pegadinha da questão. Olha só, você não encontra 10 horas em nenhuma alternativa. Por quê? Porque a questão diz, um paciente está há 30 minutos recebendo 600 ml de soro, ok? Bom, então eu preciso de quanto tempo para ser infundido? Eu preciso de 10 horas, mas ele já está tomando há 30 minutos. Então, desta 10 horas, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar 30 minutos. Então, é a metade de 1 hora. Logo, eu preciso de quanto tempo aqui? De 9 horas e 30 minutos, ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Me procura e aí a gente conversa sobre possíveis dúvidas de cálculo de gotejamento, ok? Então, por hoje é só. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o sino ativado para quando chegar a notificação de vídeos novos na sua casa, ok? Até a próxima aula. Um grande abraço!